Apocalipse 19, versículos 6 e 7. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Amém. Podem se sentar. Domingo passado falamos bastante sobre casamento na ordem prática da vida, no transcorrer da nossa vida, e eu quero voltar nesta noite, como iniciei, quero terminar esse tema falando do casamento de Cristo e a igreja, do noivo celestial e da noiva terreal. Ela não é mais noiva, mas é esposa de Cristo. Cristo chamou os pentecostais para perto dele, ele os encheu de dons, ele deu demonstração suficiente de sua misericórdia, de seu amor, de sua dedicação, de sua presença no meio deles, para que eles se aprofundassem, para que eles dessem um passo um pouco mais acima na intimidade com Cristo. E quando Cristo aparece, Cristo, a palavra, que foi trazida através do mensageiro, quando ela começa a ser desvelada, e o profeta pregou o desvelar de Deus, e ele pregou o poderoso Deus desvelado perante nós, então depara-se com a igreja já contaminada do mundo, já com semente do mundo nela. Ela cometeu fornicação, ela pecou contra seu marido, Cristo, a quem ela devia comprometimento. E Deus, por ela ter cometido fornicação, ele se desquitou dela, deu uma carta de divórcio. E como vimos domingo passado, o único motivo que um homem pode deixar de uma mulher e casar com outra é se ela cometeu fornicação e nunca confessou a ele. Fornicação é um ato que se comete antes do casamento. A palavra fornicação vem de fornique. Era um lugar, um arco na velha Roma, na Roma antiga, onde mulheres solteiras, elas tinham essa autorização para ir nesse arco, naquelas dimensões. Vamos imaginar uma praça, algum lugar, debaixo daquelas forcas, daquele fornique. Então as mulheres solteiras, elas iam lá para cometerem o que ficou dito fornicação. Então um homem que ia ter com aquelas mulheres, eles diziam: cometeu fornicação. Com o passar do tempo, essa palavra ela ficou usada para o ato de uma mulher solteira que comete licívia sexual. Então é a fornicação. Aí se originou a palavra, um ato feito por uma mulher solteira. E se ela está noiva, e ela não confessa isso para seu esposo, e diz o profeta, se ela confessa depois de 10 anos, ele tem direito de deixar dela e casar-se com outra. Você pode ver isso que falamos minuciosamente domingo passado. E foi o caso de Cristo. Ele encontrou a igreja na prática de fornicação, antes de casar-se com Cristo, porque estavam desposadas dele, ou desposada. Elas amaram os reis, amaram o mundo, amaram o sistema do mundo, e toda sorte de podridão do mundo, e deixaram isso entrar em seus ventres. E quando
o marido chega para pôr nela a igreja das eras, a igreja pentecostal, a sua semente, ele encontra uma semente estranha ali. E Jesus não é um homem que vai concordar com isso. Ele saiu à procura de uma virgem, saiu à procura de uma pequena noiva que lhe respeitasse, que lhe honrasse, que vivesse para ele. Agora, eles amaram muito os dons, os presentes que o noivo enviou para elas. Como amam até hoje os presentes. É como uma moça que ama os presentes, ama os dons que aquele noivo envia para ela, mas ela não guarda a sua palavra, ela não guarda a sua posição. Eles amaram os dons, o profeta diz, eles amaram os sinais. Ele fala na mensagem, a voz que segue o sinal. Eles se entreteram com o sinal, mas não quiseram a voz. E a voz dele veio num trovejar de trovões, abrindo a palavra para nós. Que tal se Rebeca, a quem Eliezer foi enviado, que tal se Rebeca amasse tanto os dons, os presentes, que Eliezer levou aos montões para seus familiares, para ela, como uma demonstração que realmente ele era o servo que era mandado pelo Senhor, que era Abraão, e buscava uma esposa para seu filho Isaque. Que tal se Rebeca dissesse, mas eu gostei tanto desse bracelete, eu gostei tanto desse presente, eu gostei tanto desse vestido, eu gostei tanto desta renda, desta seda, mas eu tenho que te seguir? Porque a proposta era, você precisa me seguir. Eu te levarei aos braços dele. E ele é belo? Ele é muito belo. Agora, Rebeca ouvia o relato de Eliezer, e ela parava-se ouvindo aquelas fitas, e ela ouvia aquelas fitas, e ela lia aquelas mensagens. Eliezer, o qual foi enviado no entardecer para buscar uma noiva para Isaque, e ela ouvia dele, e ela decidiu, mãe, pai, eu vou seguir esse mensageiro. Mas você vai seguir esse mensageiro? Você vai seguir um profeta em pleno século XX, em pleno século XXI? Eu vou seguir esse profeta. Mas você está idolatrando um homem? Não, porque ele nunca fala de si mesmo. Ele está sempre falando do seu Senhor. Ele não fala dele mesmo. Em nenhum momento, nem por um minuto, eu vi alguma forma de exaltação da parte dele para que eu seguisse. Nunca notei um olhar comprometedor de sua parte para comigo. Ele é um servo leal a seu Senhor. Então Rebeca veio seguindo Eliezer. E pela caminhada, eu posso imaginar, eles paravam para dormir. E ela dizia assim, que tal se você contar mais uma vez aquele episódio, como o anjo veio a mim em sua comissão? Eu vou te contar como isso aconteceu. E eu gostei tanto daquela pregação, a estatura de um homem perfeito. A Rebeca ficava entusiasmada com aquilo que ela ouvia de Eliezer. Mas lá já num estágio final da jornada, assim como nós viemos das denominações, assim como nós ouvimos a voz do Eliezer ao entardecer, que foi enviado a nós, para nos deixar a nossa parentela. E cada um tem a sua parte da história para contar. Aleluia, ali está a irmã Hilda, minha sogra, e ela sozinha, uma mulher viúva, com muitos filhos para criar. E ela sozinha, a uma quadra da igreja que ela pertencia, seus irmãos. Mas um dia Eliezer bateu em sua porta e convidou ela para uma jornada. E ela saiu, confiando na voz de Eliezer, na voz do mensageiro, na voz do profeta. E com certeza a levaria aos braços de Isaque.
Agora veja, Eliezer estava sempre falando, é o filho do meu senhor. Isaque é o filho do meu senhor. Isaque é o filho do meu senhor. Mas um dia Isaque estava nos campos. E de repente, Rebeca saltou de seu camelo e olhou aquele moço lá em cima na colina. E veio até Eliezer e disse, quem é aquele? Você vai na Bíblia. Ele não diz assim, aquele é o filho do meu senhor. Sabe o que ele disse? Aquele é o meu senhor. Aleluia! Que tal se ela quisesse ficar só com os presentes? Mas, depois que Eliezer apresentou Rebeca para Isaque, Isaque, diz a Bíblia, a levou para a tenda, para o lugar de intimidade. Algumas coisas não cabia Eliezer revelar. Não. Ele teve seu ministério em uma grande parte da jornada. Mas na parte final da jornada, cabia só Isaque revelar-se para Rebeca. Você sabe que Rebeca levou 20 anos para conceber? E a Bíblia diz que Isaque orava insistentemente por ela, porque ela era estéril. Ela não conseguia entender as revelações dos trovões. Ela não conseguia entender a ordem da vinda. Ela não conseguia separar um filho do homem de o filho do homem. Mas ele continuava, ele era paciencioso. E ele pregava novamente para ela. E dizia, Rebeca, aqui está Rebeca, o poderoso Deus desvelado perante vós. Rebeca, eis que um maior que Salomão está aqui. Até que um dia ela concebeu de Isaque. Aleluia! Esther, uma outra personagem, ela casou-se com o rei Assuero. E o rei, porque Vaste, ela não quis se apresentar diante do rei, e ela ficou em dificuldade de interromper seus programas, diz a Bíblia, em outras palavras, e se apresentar ao lado do rei quando este a convocou. Mas ela tinha suas programações, e o rei ficou enfurecido quando saiu a ordem para ela se colocar ao lado do rei. O rei queria mostrar para os convidados, naquela grande festa, a formosura da sua esposa. Você sabe que Deus nunca deu mais dons para um povo do que deu para o povo pentecostal. Encheu eles de dom, se tornaram uma igreja poderosa, se tornaram grandes, numerosos. E Deus queria, o rei queria que ele se colocasse ao lado dele. E insistentemente enviou convites para que eles se batizassem em seu nome, para que eles tomassem a sua palavra, para que eles dessem ouvido à voz do mensageiro. Mas, como Vaste, lá do Velho Testamento, que não quis se apresentar-se ao lado do rei Assuero, também Laodiceia, também os pentecostais, as denominações, não quiseram se apresentar ao lado do rei. Por que não quiseram? Porque tinham também suas programações, tinham suas denominações, suas organizações. O que disse o rei? Ele tomou conselho com seus conselheiros, com seus homens próximos. E eram 7 conselheiros. E o 7º disse para o rei, ó rei, envie cartas a todo o teu reinado, e seja traduzida em todas as línguas, para que venham moças, para que venham virgens, e que se apresentem no palácio, e uma delas será escolhida a rainha do rei Assuero. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e enviaram cartas, traduzidas em todas as línguas, e correu às nações que o grande rei Assuero estava dominando. Então vieram damas de todas as nacionalidades,
e elas ficavam ao comando de um eunuco, que era um homem preparado para cuidar delas, e ele as educava. E ele conhecia tanto o rei, que ele ensinava para elas o gosto do rei. Olha, o rei deseja que a rainha seja assim, que você seja dessa maneira. E ele falava o tipo de roupa que elas deveriam usar na presença do rei, que elas deveriam se vestir. Mas num tempo determinado, cada uma delas, elas iriam se apresentar uma por uma na presença do rei. E era dado o direito de pedir o que quisessem. Então, se elas quisessem se encher de dons, se encher de presentes, se encher de enfeites, se encher de argolas, de pulseiras, de braceletes, de vestidos preciosos, tudo era feito conforme cada uma delas pedia. E cada uma após uma, queria apresentar mais dons, mais qualidade. Oh, o poder está aqui. Não, está é aqui o poder. Não, aqui é mais forte. Aqui é mais forte ainda. E assim ia. Cada uma querendo ser mais, se apresentar. Quando o irmão Branda disse em uma mensagem, parece que na mensagem, humilha-te. As pessoas desejam poder, porque as pessoas desejavam ter um ministério semelhante ao de William Branham. Quando até mesmo o câncer caía na plataforma. Pode deixar assim, irmão. Quando o câncer caía na plataforma, quando nada se parava diante da oração daquele homem. Desejamos um poder igual. O profeta diz, você não sabe o que é uma classe de ministério como esse. Ele disse, as pessoas desejam poder. Eu vou lhes mostrar o que é poder. Poder você tem quando você consegue vencer a si mesmo. Mostre-me alguém que vence a si mesmo, eu lhe mostrarei alguém poderoso. Porque o maior inimigo que eu tenho chama-se Samuel de Oliveira. O maior inimigo que você tem é você mesmo. Vença esse sujeito, vença isso. Aleluia, e você será uma pessoa poderosa. Mas as pessoas querem poder para expulsar demônios, poder para isso, poder para aquilo outro. Essa não é a maior demonstração de poder. Então elas podiam se encher de dons. E diziam para Hegai, o chefe dos eunucos. Eunuco é um homem que não toca em mulheres. Por isso, eles eram separados para cuidar das rainhas, das donzelas. E Deus enviou um eunuco para nós. Ele diz assim, nem por um minuto eu trago uma mensagem para que as pessoas me sigam, ou formem alguma denominação em torno do meu nome. Nunca tive interesse por isso, não tenho e nunca terei. Eu quero sim que através da minha pregação as pessoas tenham uma intimidade com Deus. Ele nunca construiu uma denominação, por isso Deus o tirou de cena antes mesmo que a mensagem estivesse nos quadrantes da terra. Depois que Deus tirou o mensageiro, a voz do mensageiro, a voz do alarido, a voz da mensagem, a voz do evangelho revelado, então cruzou os continentes, para que nós não tivéssemos o olho preso em um homem, mesmo um homem desse quilate. E Hegai, o chefe dos eunucos, corria de um lado para o outro. E eu posso imaginar ele correndo de um lado para o outro, mandando os joalheiros fabricar mais anéis, mandando o sapateiro, quem sabe, teve uma lá. Hegai chegava no sapateiro e dizia, rapaz, nem te conto. Tu acredita que depois de todo esse tempo de pregação, porque Hegai pregava para elas, dizia, olha, o rei deseja que vocês andem com uma vestimenta assim, use o cabelo de uma cristã, não fique imitando o mundo. Ele deseja essa pureza. Ele chegava no sapateiro e dizia, rapaz, nem te conto. Hoje teve uma delas que
vai se apresentar amanhã, e ela mandou fazer um sapato com o salto desse tamanho assim, ó. E agora? E ela disse, eu vou com esse sapato porque eu vou. Mensagem ao nascer do sol, a irmã Brana fala do sonho da sua mãe, e o profeta contando um sonho, eu paro ali. E ela disse que o profeta estava ensinando as pessoas que haviam 3 degraus para se chegar a um corredor, e esse corredor dava aos céus. E esses 3 degraus eram justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. E veio uma mulher com um saltão desse jeito assim, e disse, eu vou subir aí, irmão Brana. Eu disse, não, com esse salto você não vai subir aqui. Eu vou sim. E ela subiu, e começou a caminhar. E de repente ela caiu em um abismo. E o que se ouviu foram gritos horríveis, horripilantes. E no outro dia, talvez Hegai tinha que ir lá no costureiro, lá no ateliê, e mandar fazer umas saias curtas, porque houve uma lá que quis se apresentar com uma saia, porque ela queria se apresentar de uma maneira que chamasse a atenção do rei. Não, se o rei me ver assim, eu vou mais apertadinha, eu vou com essa roupa assim, um tanto mais sexy, e com certeza o rei vai se agradar de mim. E aquelas blusinhas com degote um tanto escasso, e as manguinhas por ali, e eu penso que algumas delas chegaram na presença do rei. O rei deu uma encarada assim, elas começaram assim, ó. Agora, essa vestimenta, ela pega todos nós. Porque nós, homens, também estamos enquadrados ali. Naquilo que vestimos, naquilo que falamos, naquilo que pensamos, naquilo que falamos e cumprimos, nossos compromissos, nosso dever de homem, nosso desvio de olhar das coisas imundas. Amém? E foi aquela correria para o chefe dos eunucos satisfazer o gosto de cada uma, porque foi dado liberdade. E Paulo disse assim, ó, procurai com zelo todos os dons espirituais. Ele orientou a igreja, que se falar em línguas, que fale 3 e que tem intérprete, e veio ensinando e posicionando a igreja, e ele vem falando de dons, os dons espirituais, que são os dons mais pequenos. Deus nunca deixou de dar dons para a sua igreja. Nós falamos comumente, o início da era de Laodiceia, o derramamento dos dons. Não, foi o derramamento dos primeiros dons. Deus veio crescendo, Ele veio dando mais dons. Conforme a igreja crescia, Ele aprimorava aquele dom. Creio que já falei isso aqui. Quando você tem uma menina pequenina, você não vai dar um livro para ela, ou um caderno de tantas matérias, você vai dar um livrinho infantil. É um dom, é uma bonequinha, um presente apropriado para uma menina, é um carrinho, um presente apropriado para um garoto. Conforme ela vai crescendo, os pais às vezes insistem em dar os brinquedinhos de menina, né? Mas elas vão querendo outros presentes. Por quê? Porque elas estão crescendo. Assim, conforme a igreja foi crescendo, Deus foi dando mais dons. E o maior dom é o dom de sabedoria. E não se entrega dom de sabedoria a uma criança. O dom de sabedoria para os crescidos, adultos na fé. E o maior dom que Deus enviou foi Jesus Cristo mesmo, a sua palavra. Deus enviou um ministério profético para a terra. Deus enviou um dom refinado, mas os denominacionais quiseram ficar com os brinquedinhos, com o chocalhinho, com o gugu, dadá, aleluia, 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 glória, 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 e rola a língua, rola a língua, rola a língua. E nunca cresceram. Ao chegar ao conhecimento, à estatura de um varão perfeito, e poder meter a cara dentro da Bíblia e falar de selos, de trovões, de teofania.
falar de vinda. Por quê? Porque sempre ficaram com as coisinhas básicas. É como aquele moço grandalhão, desse tamanho, 100 e poucos quilos, mas a mente infantil. Ele não desenvolveu a mente. Aí você olha essas enormes denominações, e às vezes enormes igrejas da mensagem, e você vai falar com eles, eles não têm nada. Cresceu o corpo, cresceu as pernas, cresceu a barriga, mas não desenvolveram o intelecto, a sabedoria espiritual. Sofrem de retardo espiritual. E um pai acaba não confiando essas coisas a um retardado espiritualmente falando. Agora estamos com o Egai ali, ou Agai, e ele já estava cansado, e você sabe, o profeta, ele teve que para trazer esta obra-prima, para apresentar esta mensagem da forma que foi apresentada, ele teve que vir entre os bebês pentecostais, ele teve que se colocar da altura deles. E eu lembro do irmão Ed Biscal, que é aquele irmão que tinha a camisa vermelha xadrezada, na visão do urso e do caribu, com 42 polegadas. Ele disse assim: você pode imaginar o Elias na frente das pessoas, mais uma vez Elias na frente das pessoas, uma vez mais a história se repetindo, e Elias, o espírito de Elias, novamente na terra, e as pessoas perguntando: irmão Brana, posso dormir de pijama? É como você ter uma represa do tamanho da Iguaçu, e a liberação de água dela é uma torneirinha, um manancial de águas, e as pessoas se preocupam: posso depilar as pernas? Eu estou vendo coisa, não sei, isso é entre você e Deus. Mas ele teve que ensinar as pequenas coisas, até que chegou um tempo que ele teve que realmente ser abandonado por aquele bando de infantis. O próprio Deus repreendeu ele, porque você lembra na visão das 3 puxadas, quando ele se encontra com um sapatinho de bebê, e tentando passar o cadarço grosso no ilhozinho do sapatinho, e ele não conseguia. E o anjo parou ali e disse assim: o que é isso, William Brana? Sabe o que é isso? Mas eu não consigo colocar. Tu estás tentando explicar coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Deixa isso de lado. E lá vai o eunuco chefe, e trazendo uma coisa para uma moça, e outra coisa para outra. E as pessoas iam para o profeta, e contavam sonhos, e contavam revelações. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio, não é? Até que chegou o dia de Esther. E ele não esperava o que saiu de seus lábios. Esther, o que queres? Para se apresentar diante do rei. O que queres? Queres que eu vá buscar mais vestido lá no ateliê? Eu tenho que ir no sapateiro? Eu tenho que mandar no joalheiro fazer umas novas joias? Alguma pintura nova, alguma cor moderna aí que tu quer passar nas unhas? Ou alguma estrelinha pintada, alguma coisa aí? O que tu queres? Ela disse assim, ó, eunuco, servo do rei, eu não quero nada além daquilo que eu já ouvi de teus lábios, aquilo que tu me ensinasse, aquilo é suficiente, aquela vestimenta que tu colocaste nas pregações, o que eu tenho ouvido nesses dias de aprendizado aqui.
Então lá vai a pequena Esther, sem o adorno do mundo, sem a pompa do mundo. Lá vai a pequena igrejinha do beco. Lá vai a pequena igreja lá do final da cidade, no bairro do final da cidade, ou seja, o que for. Lá vai a presença do rei. E quando o rei olha para ela, o rei diz: essa aí é minha esposa. Essa é a minha esposa. Porque Paulo falou: procurai com zelo todos os dons espirituais, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O caminho mais excelente. Ele é o caminho mais excelente. Cristo é o caminho mais excelente. Mais excelente do que os dons para Rebeca foi Isaque. Mais excelente do que o vestido dourado, ou o novo sapato, ou as joias que Esther podia pedir, foi a própria aceitação do rei Assuero. Podemos também lembrar de Ruth, a moabita, quando ela, orientada por Noemi, porque descobriram que Ruth estava trabalhando, colhendo espigas pela ocasião da ceifa, e havia fartura em Israel, e ela foi bater justamente em um campo que era de Boaz. Você nem sabe porque você veio para a mensagem. O caminho foi tão incerto, como Ruth, uma mulher viúva, seguindo uma sogra viúva, que não tinha dinheiro, não tinha posse, não tinha fazenda, não tinha nada. Mas quando ela viu, ela estava nos campos de Boaz, trabalhando entre os pobres, indo atrás dos ceifeiros, colhendo uns punhados. E tudo que ela ouvia, ela recebia e se satisfazia, ficava satisfeita. E quando ela chegou em casa um dia, Noemi disse: minha filha, onde estás trabalhando? Estou trabalhando numa grande plantação, numa grande fazenda. O dono daquela fazenda, daquelas terras, daquelas colheitas, daquelas lavouras, é um chamado Boaz. Ele é de Belém, de Judá. Noemi disse: minha filha, ele pode nos redimir. Ele é nosso parente de meu esposo. E Noemi ao Velho Testamento, começou a instruir Ruth para tomar os caminhos legais da redenção. Por isso, depois que o livro se abriu, nós vamos no Velho Testamento, tiramos os tipos e vimos o nosso dia hoje. Porque Noemi nos ensina. O Velho Testamento, a lei, ela nos instrui como chegar na presença do rei. Não tomamos nós Esther agora? Não olhamos nós a história de Rebeca? Não é uma repetição? Estamos com Ruth agora e todas as passagens do Velho Testamento. Então Ruth, ela foi instruída por Noemi a chegar em Boaz. E Boaz é Cristo, é um tipo de Cristo, o Redentor, o Remidor, aquele que redimiu Noemi, Israel, e casou-se com Ruth, a gentia, a moabita. Amém? Agora Boaz, quando olhou aquela moça ali, um pouquinho mais morena que as outras, porque ela estava simbolizando a igreja gentia, onde há todos os tipos de raça, onde há alemães, mas há negros, onde há morenos, pardos, vermelhos, todo tipo de raça. Uma noiva como um buquê de flores para ele. Por isso disse a esposa no Cantares de Salomão: não repareis por eu ser morena, eu sou morena porque o sol me queimou. É a igreja gentia, somos nós.
E se não encanta ninguém, eu me encanto com essas coisas. Talvez o meu coração seja mais mole que outros, mas me encanta ver o amor dele para conosco, retratado aqui em Cantares, retratado em Ruth e Boaz, retratado em Rebeca e Isaac, retratado ali em Esther e o rei, porque é a minha história, a nossa história. Aleluia! E Boaz chegou de Belém e olhou aquela moça e perguntou, diz a Bíblia, ao chefe dos segadores. Havia um chefe colocado sobre todos os segadores. Era tempo de colheita, era tempo de fartura. Todos os segadores, os chefes, estavam cuidando de seus ministérios. Todos os ministros no campo. T.L. Osborne estava no campo, Billy Graham no campo, Oral Roberts no campo. E dali surgiram as grandes igrejas, e todas as grandes igrejas que temos, denominacionais, em nosso país e ao redor do mundo, no mundo pentecostal, saiu do tempo da colheita, lá nos Estados Unidos. Mas naquele tempo de colheita, Boaz, quando chegou, ele não foi a nenhum outro, muito embora todos estavam no campo, ele foi ao chefe dos segadores. Havia um chefe dos segadores. E ele falou ao chefe dos segadores: quem é aquela lá? Ah, aquela, ela está ouvindo umas fitas aí, ela está interessada, ela está pensando em até mesmo se batizar. Ah, ela está encantada por estar aqui na mensagem. Ruth só estava ali. Ela não sabia quem era Boaz, ela não sabia o seu futuro, que o seu futuro era esplêndido. Você não sabia quando bateu aqui, irmão Wilson, a primeira vez, que resultaria nisso. Você não sabia quando você ouviu os rudimentos da mensagem, e você começou a pegar os primeiros grãos, a respigar entre os ceifeiros, os segadores. E daí Boaz olhou para ela, e Boaz andava lá, olhando o resultado da sua colheita, e ele começou a cantarolar. Olha essa donzela, que bela é ela. O que foi, Boaz? Ah, uma música que está passando aqui na minha cabeça. Amém? A Ruth, a moabita. Então, quando ela foi orientada por Noemi, para que se aproximasse de Boaz, para que chegasse aos pés de Boaz, Noemi disse: olha, é o tempo da colheita plena, é o tempo onde eles vão se reunir lá na eira e vão colher os grãos, e eles fazem uma grande festa ali em torno dos grãos colhidos, e eles se alegram, e eles bebem o melhor do vinho, e eles comem, e depois Boaz vai deitar ao pé dos grãos. Quando Boaz estava lá deitado aos pés do grão, Noemi instruiu Ruth: você vai, minha filha, não deixe saber que há uma mulher ali. E ela foi sorrateiramente, e ela se deitou aos pés de Boaz. E Boaz, quando se acordou, viu que havia alguém ali, e disse: quem está ali? Quem está aí? Ela disse: sou eu, Boaz, Ruth, a moabita. E ele ficou muito alegre. Oh, filha minha, eu vou cuidar de todos os trâmites, eu vou cuidar de todos os processos, eu vou fazer tudo para te redimir, eu me casarei contigo. Aleluia, ali está você, ali está nós. Ele disse assim: mas não volte você vazia, dá aqui o teu chale para mim. E ela tirou o seu chale, e ele colocou 6 medidas de cevada em seu chale, 6 medidas somente. A 7ª medida era Boaz mesmo.
O sétimo selo era Boaz mesmo. Aleluia! Por isso disse o profeta, ele revelou os 6 selos para nós. Porque o sétimo era ele. Ele que estava dando redenção. Agora Eliezer apresentou Rebeca e saiu de cena. E você não ouve mais falar em Eliezer. O eunuco, chefe dos segadores, apresentou a Ruth e a Boaz e saiu de cena. Ou melhor, o chefe dos segadores. O eunuco apresentou Esther e saiu de cena. Também Deus tem enviado um profeta e tem nos apresentado a Cristo. E tem nos apresentado a este homem poderoso de Judá. Paulo, ele queria ser esse que apresentasse uma noiva a Cristo. Ele disse, eu estou zeloso por vós com o zelo de Deus, a fim de vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas ele disse, mas eu temo que assim como Eva foi enganada pela serpente, de alguma forma, vocês têm os vossos sentidos seduzidos, enganados, e vocês se aparte da simplicidade que é em Cristo Jesus. Não podia ser Paulo. Muito embora ele teria qualificação para isso, ministerialmente falando. Teria que ser um semelhante a João. João Batista. Em São João, capítulo 3, versículo 26, nós lemos assim: E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas. De que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Versículo 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo, pois já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Você acha que João sabia o lugar, a posição de seu ministério? Versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra, e da terra, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então João diz, são dois. Um vem do céu e outro está na terra. O que vem do céu será apresentado pelo da terra. Eu não sou o esposo, eu sou aquele que lhe assiste, que está tão próximo dele, que está tão perto dele. E quando eu ouço a voz do esposo com a esposa, isso alegra o meu coração. Ele disse, esse meu gozo já está cumprido. Ele disse, agora é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Na mensagem A Brecha, parágrafo 41, nós lemos assim. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar. Ele está falando de Apocalipse 10, amém? Com um arco celeste sobre a cabeça. Agora lembre-se, este sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda. Que vinda é esta? A segunda. Porque não resta outra vinda para colocarmos em nosso tempo gentílico. O que resta é a vinda para os judeus somente.
Exatamente como João estava transmitindo a sua mensagem, ao mesmo tempo em que o Messias veio nos dias de João, sabia que ia vê-lo porque ia apresentá-lo. E compreendemos que nas Escrituras, em Malaquias 4, há de haver um como João, um Elias, a quem a palavra de Deus possa vir. E ele há de revelar pelo Espírito Santo todos os mistérios de Deus, restaurar a fé dos filhos, a fé dos pais apostólicos, restaurar todos esses mistérios que buscou se desvendar ao longo desses anos denominacionais. Agora, isso é o que a palavra disse. Sou responsável apenas pelo que ela disse. Está vendo? Está escrito, está certo. É o que isso é. Agora vemos que este livro de 7 selos, agora é o mistério da redenção. É um livro de redenção de Deus. Agora, todos os mistérios neste tempo se cumpririam ao toque deste mensageiro. Agora, aqui está o anjo na terra. Repete-se a cena e a pregação de João. Vieram a João e disseram: João, aquele que tu apresentou, todos estão indo ter com ele. Não percebesse, João, que a tua igreja diminuiu, que a tua audiência minguou? Em outras palavras, foi uma furada tu ter apresentado esse homem aí. Porque eles não estão dando a mínima mais para ti. Eles só querem olhar para ele agora. Aí João disse: mas eu não vos dizia. Vocês não se recordam? Quando eu convoquei para a gravação de uma fita e eu preguei: senhores, é esse o tempo? Vocês não se recordam das mensagens que eu pregava? E João disse: eu mesmo vos disse que eu não sou o Cristo. Eu sou enviado na frente dele. Aquele que vem de cima, é de cima. E o que está na terra é da terra. Há 2 mensageiros. E coube a mim apresentá-lo. Esse meu gozo já está cumprido. Convém que ele cresça e que eu diminua. Diminuiu tanto que foi tirado de cena. Aqui está o anjo na terra. E outro anjo, forte mensageiro, desce. Veja, este anjo era um anjo terrestre. Este anjo, mensageiro. Mas aqui desce um do céu. Um concerto do arco celeste. Veja, só poderia ser Cristo. Só poderia ser Cristo. Nós vamos até o parágrafo 45. Exatamente como foi em Apocalipse 1, de pé no meio dos 7 castiçais de ouro, com um arco celeste na aparência de pedra, de jaspe e de sardônica. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Agora, para encerrarmos, deixa eu dobrar uma esquina aqui. Eu tenho falado disso muitas vezes, mas às vezes, pelo menos, nos dá o desejo de voltar a falar. E como foi muito oportuno devido ao assunto que trouxemos. Mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. 1º de junho de 62. Em 63, viria a abertura dos selos. Em 63, aconteceria o episódio da nuvem com 7 anjos. E a comissão foi entregue: volte para Jeffersonville e fale sobre aqueles selos. E o profeta já estava no ministério há anos, 30 e poucos anos pregando. E ele de início saiu com uma mensagem evangelística, porque Deus disse: faça a obra de um evangelista. Chegou lá na frente, Deus revelou mais para ele do mistério. Porque Deus nunca traz uma nova revelação, mas Deus traz mais luz sobre a revelação inicial que ele já deu. Por isso as eras é a luz inicial, seguida dos selos, e as taças e as trombetas é luz sobre luz. Então o profeta, ele primeiramente saiu como evangelista, orando por enfermos, chamando as pessoas a Cristo, até que Deus o chamou para o ministério profético, e veio o dom um pouco mais refinado, o segredo dos corações, e você encontra ele pregando arduamente contra o pecado existente nas denominações.
e pregando religião de Jezabel, porque não somos uma denominação, e acusando eles e expondo seus erros para que eles voltassem a Cristo. E o título aqui é Pondo-nos ao lado de Jesus. E ele sabia os processos de seu ministério. Amém? Primeiramente um evangelista, depois um mensageiro, entregando sua mensagem. Agora, o que penso lá embaixo, parágrafo 58? Se aquele anjo que disse aquelas palavras para mim, lembre-se, ele está falando isso que eu estou lendo em 62, um ano crucial de seu ministério. E o profeta, ele percebe o entroncamento e o que está para acontecer. Agora, o que penso lá embaixo, se aquele anjo que disse aquelas palavras para mim, o anjo que disse essas palavras para mim, que ele está falando aqui, foi há 30 anos atrás, lá no Rio Ohio, quando ele batizava a 17ª pessoa, jovem, ainda com cabelo, magrinho, levando as pessoas ao arrependimento e batizando-as em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando ele batizava a 17ª pessoa, Apocalipse 10:7, desceu do céu o pilar de fogo. E ouviu-se uma voz, assim como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda, tu precursarás a minha segunda vinda. Com a humildade que lhe era cabível, ele sempre dizia: a tua mensagem. Mas se você ler naquele livreto que veio da voz de Deus, que tem a pintura de Hoffmann, intitulado A Revelação de Jesus Cristo, ele vai citar as palavras, ponto por ponto, uma por uma, como que foi anunciado lá no Rio. Assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tu precursarás a minha segunda vinda. E nós, para explicar muitas coisas, dizíamos: a mensagem vai precursar. Não. Tinha que ter um na terra, como João estava na terra. Quando Jesus foi apresentado ao povo para iniciar o seu ministério, quando o Espírito de Deus desceu sobre ele, e ouviu-se uma voz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho o prazer de habitar. João estava na terra. João não estava na sepultura. Não era alguém que estava contando a mensagem de João. E assim como João estava na terra, o 7º mensageiro tem que estar na terra no tempo da sua vinda, porque ele apontaria para Cristo e diria: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Agora veja, e o profeta está pregando para ministros em 62. Se aquele anjo que disse aquelas palavras para mim, como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, vem sua mensagem. Eu tinha que levar esta mensagem, e ela precursaria a segunda vinda de Cristo. Bem, se isto tem sido isto, então estamos muito próximos. Irmãos, por causa da hora, a luz da mensagem está quase para acabar. Veja, o profeta percebeu que o que ele tinha para falar para Laodiceia, porque ele foi o mensageiro enviado a Laodiceia, ele percebeu que o seu recado já tinha sido entregue. Caberia a eles aceitar ou rejeitar aquilo que ele, Malaquias 4, veio fazer. Aquilo que ele, como mensageiro, veio fazer. Ele disse assim: se aquilo que foi falado para mim é verdade, algo tem que acontecer, porque a mensagem está quase para acabar.
Ele diz: se aquilo é isto, então o tempo está à mão, realmente, porque a mensagem terminou. Ele não tinha mais nada para pregar. Todo o recado de Deus já havia sido entregue. As denominações que formam a igreja pentecostal. A era de Laodiceia, correto? Amém. Parágrafo 61. Isto poderia ser o fim do meu caminho. Isto poderia ser a vinda do Senhor. O que vai acontecer? O fim do meu caminho, a vinda do Senhor. Isto poderia ser a transformação do dia. Isto poderia ser a vinda daquele poderoso. Aí ele fala de um outro. Se é para haver outro além do que já chegou, isto poderia ser aquilo. 62. Há 3 coisas que poderiam acontecer comigo. Ou é o fim do meu caminho e deixar vir o outro. Eu abri o caminho para ele vencer. Porque recordem, o que vem para pregar estará na palavra, restaurando a fé dos filhos de volta a seus pais. Isto poderia ser o fim do meu caminho, isto poderia ser que ele está mudando o meu ministério de volta para o evangelismo ou ao estrangeiro, ou pode ser que ele não me chamará mais para ser um evangelista e ele está me levando para o deserto, em alguma parte, para me ungir, para me enviar como prometido. Quem era esse outro que viria? O esposo, o marido, Cristo, o Verbo, a palavra inteira revelada. Aleluia! Veja o que o profeta disse na mensagem O Sétimo Selo, depois de terminá-la. Parágrafo 326. Pode ser a hora agora em que esta grande pessoa que estamos esperando se levante em cena. Se levante em cena. Que outra pessoa? O poderoso, o prometido, aquele que eu fiz a base, para ele quando vier. Talvez este ministério em que tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra tenha assentado uma fundação, e se tem, estarei deixando vocês definitivamente. Não haverá 2 de nós aqui ao mesmo tempo. Não, eu não sou o Cristo, disse João. Eu sou aquele que apresentei ele. Agora eu tenho que sair de cena. Esse meu gozo está cumprido. Não haverá 2 de nós aqui ao mesmo tempo. Estão vendo? Se for isto, ele crescerá, eu diminuirei. Que tal se Rebeca, lá na tenda com Isaac, na intimidade já vendo o poderoso Senhor desvelado perante ela, e o poderoso Deus desvelado perante nós. Um homem só se desvela perante sua esposa. Por isso ele não se desvelou perante as interesseiras denominações buscadoras de sinais. Um dia os fariseus vieram para Jesus e disseram: Mestre, mostra-nos um sinal vindo de Deus e creremos em ti. Geração adúltera, buscadora de sinais. Ele encheu eles de sinais. A palavra foi aberta e eles não criam. E queriam mais um sinalzinho. Alguém disse para o profeta: se você é de Deus e você tem um dom divino, faça-me cego e depois faça eu voltar a enxergar. O profeta disse: não posso te fazer você, ou fazer você cego. Você já é cego. Pior cegueira que existe é a cegueira espiritual. A cegueira espiritual.
Agora você pode estar se perguntando, mas como que ele apresentou Cristo? Como que ele nos apresentou Jesus? Eu quero ver Jesus com as mãos furadas. Eu quero ver com os cravos. Mas ele nunca disse que ia se apresentar assim, neste tempo. Ele se apresentaria como o Filho do Homem. A manifestação da palavra em seu dia. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Quem é Deus? Deus é o Verbo, a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós no meio da Bíblia. E agora a palavra veio e se fez carne, através de um ministério. E se fez carne, está se fazendo carne, através de um povo. Aleluia. Eu estou encerrando, quase. Como diz o pastor Simon, eu estou começando a terminar. 516 da mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Porque eu disse no início, não é mais noiva, é a esposa de Cristo já. Ele foi apresentado a nós. Nós casamos com Ele. Estamos gerando filhos com Ele. Filhos do dia, filhos da luz. Assim como a cabeça foi tirada da tumba, assim deve o corpo segui-la de volta ao Éden, onde a cabeça da família, o homem, o corpo do noivo deve seguir a noiva, ou deve seguir o noivo, porque isto é a cabeça. E a cabeça é revelada e volta com vida eterna. E o corpo deve seguir a isso, porque são marido e mulher novamente. Enquanto você está fecundado da mesma palavra, a qual é seu corpo, você tem tomado seu corpo. Tornou-se ele quando você tomou a palavra, não o credo, a palavra. Oh, que coisa! Portanto, o corpo não pode reconhecer, não falhe nisto. O corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança a não ser a palavra, porque a cabeça está ligada com o corpo. E a cabeça é a palavra. E a palavra é Cristo. E a cabeça está ligada com o corpo, e a cabeça é a palavra, e é a mesma palavra, uma só liderança. Portanto, denominações e santos padres e tudo mais são absolutamente estercos. Há uma só liderança, que é Cristo. O corpo somente reconhece uma coisa: a palavra. Aleluia. 529. Então, nossa liderança é um reino. O reino de Deus está dentro de vós. Está aqui dentro de mim, o meu país. O reino de Deus está dentro de vós. Disse a Bíblia, Jesus, o reino. Nós não somos uma denominação, nós pertencemos a um reino, e o reino é a palavra de Deus feita espírito e vida em nossa própria vida, realizando cada promessa nesse dia, como foi naquele dia, realizando cada promessa neste dia, quando a palavra e Deus eram um, e a palavra e Deus são um em sua igreja hoje, dando a liderança do corpo, que é redimido, para trazer a mensagem neste último dia, e ser levantado dentre os mortos, na ressurreição, para voltar e restaurar novamente, como Adão e Eva no princípio, no jardim do Éden, o tríplice mistério de Deus, seu corpo. Oh, que coisa! Oh, que coisa! Aleluia! A cabeça desceu ao corpo, a pedra de coroa, Cristo, a palavra revelada, o sétimo selo, a liderança, o maior que Salomão, aquele que se desvelou perante nós. Amém? Agora, em Cantares de Salomão,
capítulo 5, versículo 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. E eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Eis que estou à porta e bato. Estou do lado de fora, há orvalho em minha cabeça. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Versículo 3. Já despi os meus vestidos, como os tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O receio de abrir a porta. Mas eu já sou crente da mensagem há tanto tempo. Mas agora o esposo está chamando para uma intimidade maior, para revelar-se a você. Versículo 4. O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os seus dedos gotejavam mirra sobre as aldrabas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Quantas pessoas ouvem falar da revelação e sua alma derrete-se? Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Bom, então eu vou deixar isso para lá. Versículo 7, nós encontramos ela saindo na rua. A amada, a esposa, estava com receio de abrir a porta, quando o amado estava à porta. Mas depois a sua decisão foi tão forte, que ela não somente foi até a porta e viu que ele não estava mais ali. Ela precisava fazer uma busca. Ela precisava ler mais mensagens. Ela precisava ir à caça dele, naquela noite escura. Mas veja o que aconteceu. Versículo 7. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Então vieram os pastores. Eu ouvi falar que você está assistindo uns DVD aí, é? O que você quer com esses DVD aí? Nós não permitimos esse tipo de heresia no nosso meio. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. Então agora ela vai desistir de ir em busca do amado, em busca da redenção. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que estou enferma de amor. Quando a revelação chegou a nós, a mim me tirou da minha zona de segurança. Tudo que eu conhecia parecia que não servia mais. Mas eu saí à caça do meu amado. Havia muitas interrogações que não tinham respostas. Os guardas, você quer saber dos guardas? Os guardas me espancaram. Muitas vezes. Os guardas tentavam me despir daquilo que eu já tinha recebido. Roubaram-me o entusiasmo muitas vezes. Mas conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, igrejas de Jerusalém,
Vocês que já receberam uma porção a mais da revelação, se achardes o meu amado, diga-lhes que estou enferma de amor. Capítulo 6. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Mais formosa? Eu não sabia que nós éramos a mais formosa. Para onde virou a vista o teu amado, e o buscaremos contigo? Outras igrejas vieram, queremos também dessa revelação. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar nos jardins. Quando Ruth foi deitar-se ao pé de Boaz, havia fartura de grão. Sabe onde que ela foi encontrar Boaz? Perto do alimento. Lá no monte de alimento. Sabe onde você encontra o Boaz? Cristo. A fé para o rápido está nas mensagens. Vá no monte de alimento. O alimento provido por Deus para a hora, para a estação própria. O alimento que desceu fresco do céu. Esses selos revelados, essa palavra aberta. Ali você encontra Boaz. Deite-se ao pé dele, ele vai te redimir. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar nos jardins e para colher os lírios. É primavera e agora desce sobre a terra. Aleluia. Grande avivamento, alegrando-se sob o sol, sob o sol. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, ele se alimenta entre os lírios. Formosa és, amiga minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras, porque é primavera. Aleluia, as flores estão desabrochando, é tempo de intimidade, é tempo de amor. Aleluia, é primavera. Podemos cantar? As nossas vinhas já estão em fina flor, as eras do inverno longo e frio acabou, cantando as aves fazem ninhos, os dias têm mais luz, a vida que se escondeu no chão agora voltam ao grão, reproduzindo o mesmo Jesus. É primavera e agora cresce sobre a terra, vastos campos floridos, promessas de filhos redimidos, celebrando ao sabor do vento que sopra o grande avivamento, alegrando-se sob o sol, sob o sol. A chuva do inverno cessou e se for, aparecem flores, o tempo de cantar chegou, figueira já brotou e deu frutos, o Filho do Homem se manifestou, a unção do Santo dos Santos, o óleo de alegria sobre nós derramou, pois é primavera e agora cresce sobre a terra, vastos campos floridos, promessas de filhos
redimidos, celebrando ao sabor do vento que sopra o grande avivamento, alegrando-se sob o sol, sob o sol. Levanta, amiga minha, tão formosa, e vem. O rei já regressou para Jerusalém. Não mais te esconda nas fendas das penas, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz. Há quanto tempo esperei que o teu canto se escutasse, porque é primavera e agora cresce sobre a terra, faz os campos floridos, promessas e filhos redimidos, celebrando ao sabor do vento que sopra o grande avivamento, alegrando-se sob o sol, sob o sol. Quatro espíritos do mal destruíram a árvore, a locusta, a lagarta, o gafanhoto e o pulgão. Mas Deus também tinha quatro mensageiros de restauração. A árvore noiva restaurada está, flores falam de frutos que se colherá. Alimento em abundância e a família crescerá. Mas é sopra o grande avivamento, alegrando-se sob o sol. É primavera e agora crescem sobre a terra, vastos campos floridos, promessas de filhos redimidos, celebrando ao sabor do que sopra o grande avivamento, alegrando-se sob o sol, sob o sol, sob o sol. Glória a Deus, aleluia. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Somente solado. Desci ao jardim das nogueiras, para ver os novos frutos do vale, a ver se floresciam as vides e brotavam as romeiras. Antes de eu o sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu povo excelente. Agora o esposo vai revelar o nome da amada,
Somente no final do versículo 6 é que é revelado. Diz o profeta: a noiva foi revelada, porque ela é parte do mistério dele. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta para que nós te vejamos. Por que olhas para a Sulamita como para as fileiras de 2 exércitos? Você sabe, o povo aí fora olha para você e eles não entendem que doutrina nós usamos. Eles não entendem que RI nós usamos, regimento interno da igreja, que mantém você com o vestido que você usa, com o cabelo sem cortar, com a prudência de um cristão. Formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. As voltas de tuas coxas são como joias, trabalhadas por mão de artista. Em Apocalipse diz que Rei dos Reis está escrito no vestido e na coxa. Muitos só sabem do que está escrito no vestido. Jesus é curador, Jesus é bom, Jesus abençoa, Jesus é liberta, o que está escrito no vestido. Mas o Rei dos Reis está escrito, é a mesma Bíblia, é a mesma mensagem, é a mesma literatura, é o mesmo livro que você recebe, mas você consegue ler, não só no vestido, mas na coxa. Se você lê na coxa é porque você é esposa, porque mulher nenhuma pode olhar a coxa de um homem. E a palavra coxa ali é uma palavra mais branda. Quando Eliezer foi enviado para buscar uma noiva para Rebeca, Abraão disse: ajoelha-te aqui, meu servo, põe a mão na minha coxa e jura que não trarás mulher estranha para meu filho. Coxa é um palavreado mais brando para simbolizar como os lombos. A coxa é o canal por onde vem a vida. E o poderoso Deus se desvelou perante nós. E vimos Zoe, a vida eterna, a palavra revelada. Oh, quem me dera que fosses meu irmão, disse ela. E vem falando: põe-me como um selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. A Bíblia diz que Deus tem ciúme de você. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Amém?